Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Cataldo de Moraes e o tema do meu trabalho no Metrologia 2021 é homogeneidade dos blocos poliméricos em relação à velocidade do ultrassom para estudos in vitro em implantologia. Eu sou engenheiro químico, mestre em biotecnologia e fiz esse trabalho em conjunto com Juan Maiorme, Daniela Thalia, Flávia Noemi, José Amaro Grangeiro e Rodrigo Costa Félix. Para entendermos o processo de cirurgia guiada, é necessário entendermos também que o planejamento prévio de qualquer cirurgia, seja ela odontológica ou não, é extremamente importante para a redução de erros no processo cirúrgico. Sendo assim, a cirurgia guiada se inicia com a construção de um modelo 3D computadorizado através de ressonância e tomografias do próprio paciente. Essas ressonâncias e modelos 3D, através dessas ressonâncias e modelos 3D, são construídos os modelos de estudo, através de impressão 3D ou qualquer outro tipo de sintetização através de amostras de poliuretano. Esses modelos de estudos servem como uma simulação do processo cirúrgico e, através deles, são criados os guias cirúrgicos, como é visto na figura, a última figura do slide. O objetivo desse trabalho era avaliar a homogeneidade dos 10 corpos de prova de poliuretano através de testes ultrassônicos, com o objetivo de avaliá-los com metodologia de estudos in vitro. Esses blocos foram divididos em duas áreas, pois eles possuíam dupla densidade. Eles foram divididos em área A e área B, sendo a área A com 10 PCFs e a área B com 40 PCFs, que consiste em pounds per cubic foot, ou libras por pé cúbico. Vale ressaltar também que esses materiais possuem uma densidade inferior à da água. E suas dimensões consistiam basicamente de 25, por cerca de 25, só para termos uma noção das dimensões do material, cerca de 25 mm de altura e 30 mm de largura. O estudo foi utilizado usando um gerador de forma de onda com amplitude de 400 volts, com o denominado EPOC 600 da Olympus, e um osciloscópio DSOX 120A da Agilent Technology. E o computador com um programa desenvolvido por nós do laboratório em Python. Para sincronizar os equipamentos, é necessário conectar o trigger à saída do gerador e as funções com o trigger e entrada do osciloscópio. Para a medição de temperatura foi utilizado o termodrômetro. Como podemos ver na figura abaixo, nós temos o gerador EPOC no B, o osciloscópio no A, em C, o tanque com água, em D, o computador e E, o termodrômetro. Para esse sistema foi empregada a técnica de ultrassom conhecida como emissão e recepção, onde foram introduzidos dois transdutores, sendo um emissor de pulso ultrassônico, que iria atravessar a amostra, e em seu lado oposto encontrar o segundo transdutor, que funciona como um receptor, como observado na imagem do slide. Vale ressaltar também que nesse trabalho tentou-se inicialmente utilizar a configuração do sistema como pulso eco, mas em decorrência das propriedades da amostra não foi possível a utilização desse sistema. Como emissor foram utilizados o transdutor de frequência nominal de 1 MHz, diâmetro 12.5, no caso a gente pode ver como o A na imagem, nessa imagem aqui, como na própria imagem, como B, nós temos a amostra, e como C, nós temos o receptor, que foi utilizado o transdutor de 1 MHz com um diâmetro de 25.4. Para cada repetição, isso é muito importante, para cada repetição, os transdutores eram ajustados de acordo com a espessura de cada corpo. Seguidamente, iniciava o processo de medição do tempo de voo, sendo o tempo de voo de A denominado como AT e o tempo de voo de B
como BT. Vale ressaltar também que foram medidos as amostras tanto na vertical quanto na horizontal. Esse método de ajuste dos transitores para cada espessura de cada corpo não é um método usual. Contudo, como foi observado nos slides anteriores, a densidade dos materiais é bem inferior à da água. Isso causava uma flutuabilidade e uma dificuldade nas medições. Por isso, esses métodos não foram comparados a um tempo de voo na água como padrão, e sim como a espessura do material medido com um paquímetro, que vamos falar. As espessuras do corpo de prova foram determinadas usando um paquímetro devidamente calibrado, e a velocidade de cada corpo foi calculada através das equações 1 e 2. Vale ressaltar também que foram feitas 5 repetições, realizadas em condições de repetibilidade para cada corpo de prova, sendo antecedida com um minucioso alinhamento dos transitores. E, por fim, cada área do bloco foi medida tanto na vertical quanto na horizontal, gerando, ao todo, 200 medições. Para o cálculo de incerteza da medição de velocidade, a incerteza do tipo A é obtida através do desvio padrão da média, como é visto na equação 3, e a incerteza do tipo B foram associadas ao certificado de calibração do osciloscópio e ao certificado de calibração do paquímetro, como podemos ver na equação 4 e 5. A incerteza combinada para o tempo de voo de corpo de prova em segundos foi calculado de acordo com a equação 6 e a incerteza combinada de corpo de prova em milímetros da espessura, em milímetros, foi calculada de acordo com a equação 7. Com base nas equações 1 e 2, foi calculado os coeficientes de sensibilidade, sendo eles coeficientes de sensibilidade relacionados à espessura e coeficientes de sensibilidade relacionados ao tempo de voo do corpo de prova. A incerteza combinada da velocidade dos corpos de prova foi calculada segundo a equação 10, e a incerteza final dos corpos de prova e a incerteza expandida foram calculados através da incerteza do tipo A, obtida pelos valores médios da velocidade, e a incerteza do tipo B foi retirada do maior valor de incertezas combinadas entre os valores de cada corpo da equação 10. Podemos ver a incerteza final e a incerteza expandida, a incerteza combinada final e a incerteza expandida na equação 11 e 12. Bem, para otimização do processo de medição, foi construída essa plataforma em Python, que capturava os sinais vindos do osciloscópio, tratava e gerava os valores de tempo de voo. Podemos observar que esse programa consistia em um menu de controle do osciloscópio, um botão de análise, onde se iniciava o processo de medição, save, onde ele salvava e plotava em um ponto doc os resultados gerados através dessa tabela. Continha também a tabela em si, onde tinha os dados gerais de repetição, quantas repetições tinham ocorrido, a temperatura, TW, eu vou explicar daqui a pouco, no caso, tempo de voo A, tempo de voo B e as velocidades. Nesse gráfico inferior, ele continha os valores de TW, AT e BT. Sendo que vale ressaltar que, inicialmente, para esse programa, foi construído para a medição, como eu falei anteriormente, para a medição de pulso eco. Tá? É um outro tipo de medição. Então, nesse trabalho, apenas as informações de tempo de voo apenas as informações de tempo de voo foram retiradas desse programa. Tá? Não foram utilizados o tempo de voo na água, nem a velocidade, porque a velocidade calculada aqui era com relação ao tempo de voo na água. Então, esses valores de velocidade não eram reais. Podemos observar na tabela 1 os resultados das incertezas combinadas de cada bloco e na tabela 2 os valores da incerteza expandida com as médias de todos os blocos. Em decorrência das características isotrópicas e homogêneas dos corpos de prova, os valores medidos nas posições verticais e horizontais foram considerados equivalentes.
Vale ressaltar que apenas o bloco 2, lado A, apresentou um erro normalizado maior que 1. Os resultados aqui obtidos suportam a utilização de blocos de poliuretano em estudos in vitro de implantodologia, uma vez que simulam as características do osso com notável homogeneidade em sua composição. O presente trabalho aqui teve como objetivo avaliar a homogeneidade dos blocos poliméricos em duas densidades distintas, em relação à velocidade ultrassônica com um parâmetro. Com sua homogeneidade comprovada, esses blocos podem ser considerados excelentes materiais para metodologias do estudo in vitro, que visam otimizar a acurácia cirúrgica, uma vez que sua estrutura é muito próxima às estruturas humanas. Deixo aqui meu obrigado pela participação no congresso e uma boa tarde.